Estamos de volta, pessoal, continuando nosso treinamento aqui para Pentest 002, continuando a nossa lição 16, vamos aqui começar nosso tópico 16C, manter a persistência. Aula puxada essa, né? Lição puxada. Esse último tópico aqui, nessa lição vai ter somente 3 tópicos para a gente já finalizar. Objetivos abordados do exame, item 3.7, em dados cenários, execute técnicas pós-exploração. Vamos aqui para nossa introdução. Uma vez que o acesso é obtido, criar um ponto de apoio é um passo importante para manter seus alvos ativos e acessíveis. Ser capaz de se movimentar em uma rede é valioso para o testador, mas há momentos em que o ideal é ficar imóvel e o máximo tempo possível, manter a sociedade secreta ali o máximo que você conseguir, né? Neste tópico, usaremos várias técnicas para manter o seu ponto de apoio na organização. Criar um ponto de apoio. Persistência é a qualidade pela qual uma threat, no caso aqui uma ameaça, continua a explorar um alvo, permanecendo detectável por um período significativo de tempo. Em vez de invadir um alvo e sair logo depois, os invasores geralmente procuram maneiras de continuar explorando a organização muito depois que a fase principal do ataque é concluída. Manter aquela sociedade mesmo ali, né? E aí, texto pra caramba aqui, né? Os objetivos da persistência incluem... Vou resumir isso aqui de uma forma geral, mas depois vou ler junto com vocês aqui. Você vai persistir pra você manter seu acesso ali. Se ficar escondido, né? O mínimo de alteração possível no seu sistema ali pra você não ser detectado, né? Exfiltração de conjunto de dados confidenciais ao longo de um período de tempo, em vez de todos de uma vez, ou seja, você vai pegando um pouquinho de dados ali para não levantar suspeita. Essa é uma abordagem mais furtiva do que apenas sobrecarregar a rede com os dados alvo de uma tarefa barulhenta, a não seja que seja algo automatizado. Exfiltração de dados confidenciais que mudam ao longo do tempo. Um banco de dados de registro de clientes provavelmente será atualizado continuamente com informações sobre indivíduos e organizações. Em vez de capturar o banco de dados uma vez em um ponto específico no tempo, o invasor pode capturar o banco de dados várias vezes conforme ele muda. Vai se atualizando ali, ele vai tendo acesso às novas informações. Causar uma negação de serviço sustentada ou repetida. Lançar um ataque DOS em um servidor uma vez o derrubará por um tempo, mas a equipe de recuperação provavelmente o reativará assim que possível. Com acesso persistente, o invasor pode derrubar um servidor repetidamente, apesar dos melhores esforços da equipe de recuperação. O cara quer deixar o sistema fora ali, por motivo de concorrência, enfim, então ele consegue derrubar isso várias vezes até ele ser detectado, né? Monitorar o comportamento do usuário ao longo do tempo. Às vezes, acessar diretamente as informações das pessoas não é viável ou não é furtivo o suficiente, então o invasor pode optar por monitorar o comportamento de um usuário em busca das informações que procura. Por exemplo, um keylogger instalado em um terminal público pode não revelar nada útil imediatamente, mas depois de um tempo, o administrador pode inserir suas credenciais nesse terminal. Provocar ou espalhar confusão e organização. Na maioria das vezes é apenas irritante quando o invasor compromete os meios de comunicação para enviar algumas mensagens ofensivas ao pessoal. No entanto, os invasores que comprometem as comunicações por um longo período podem causar um grande transtorno, importunando indivíduos e minando a confiança que tem em seus colegas e empregadores. Comprometer sistemas, redes, aplicativos e outros ativos por dias, semanas, meses ou até mesmo anos, né? Manter a sociedade secreta ali por um grande período. Daí a gente tem um conceito aqui de APT, que seria ameaça persistente avançada, ou do inglês aqui Advanced Persistent Threat. É uma implementação de persistência que depende de explorações complexas altamente personalizadas, sejam criadas e lançadas por grupos de indivíduos tecnicamente qualificados com objetivo comum. Normalmente APTs estão vinculados a governo. Normalmente o pessoal tem um conhecimento técnico um pouquinho, né, acima da média aí, ou dos ativistas, enfim, que normalmente tem o apoio do governo. As APTs tendem a direcionar grandes instituições financeiras, agências governamentais e outras organizações que detêm uma grande quantidade de poder sobre os outros, né? Foca no governo. As APTs são conhecidas por existir muitos anos antes de serem descobertas, extraindo volumes significativos de dados confidenciais de um alvo ou conduzindo interrupções sustentadas das operações de negócios. Desse modo, são algumas das ameaças mais danosas e prejudiciais às organizações-alvo. Vamos falar um pouquinho aqui agora sobre ignorar as restrições. Várias técnicas podem ajudar você a manter o acesso ou controle sobre os alvos. Por exemplo, certas contas de usuários são monitoradas mais de perto ou têm acesso rigorosamente controlado em relação às outras, principalmente a de admin, né? Criar uma nova conta pode ajudar a ignorar essas restrições quando você precisar se autenticar, né? No Windows, você pode criar um novo usuário com o shell de command netuser, no caso o nome de usuário aqui, o nome do usuário seria ugb/add, e no Linux user add ugb. Então o negócio de add user também, quando tava gravando lá, eu sempre faço confusão. Eu acho que dependendo da versão é user add, então você quer add user.
Escalar os privilégios da conta pode fornecer ainda mais acesso. No Windows, NetLocal Group Administrator B, no caso aqui que é o nome do usuário, /dd, adiciona a conta ao grupo de administradores locais. E no Linux existem várias maneiras de conceder privilégios de root a um usuário, incluindo editar o arquivo /etc /wd e alterar o ID do usuário aqui, o ID e o ID do grupo, GUID para 0. A criação de novos usuários é apenas um exemplo de técnica de persistência. Os serviços de acesso remoto também podem ser usados para persistência. Outras técnicas de persistência comum incluem, no caso, você colocar um backdoor ou um trojan lá, cavalo de Troia, fazer um bind shell ou um reverse shell, que a gente já viu, serviços e daemons, inicialização do registro e tarefas agendadas. Vamos falar aqui sobre os backdoors do cavalo de Troia. O backdoor é um mecanismo oculto que fornece acesso a um sistema por meios alternativos. O objetivo é escapar do aviso dos usuários típicos do sistema, permitindo que os usuários não autorizados acessem esse sistema. Outro exemplo de backdoor é uma ferramenta de acesso remoto, que é essa ROAT aqui, ó, que seria Remote Access, e o T aqui é do que mesmo? Trojan, mais conhecida como cavalo de Troia de acesso remoto, a tradução logo posterior. Como o nome indica, a RAT é baixada inicialmente para o computador de uma vítima por meio de um malware cavalo de Troia, isso é, ela vem junto com o que parece ser um software legítimo ou é disfarçada para parecer um software legítimo. Essa é a principal característica de um cavalo de Troia, né, pessoal? A função de OnRAT é praticamente idêntica à tecnologia de acesso remoto padrão e oferece estritamente um shell interativo ou pode oferecer serviços completos de GUI, interface gráfica. A principal diferença entre uma RAT e um RDP, além do mecanismo de entrega, é que as RATs são especificamente projetadas para permanecerem ocultas no sistema infectado. Alguns exemplos de RATs historicamente conhecidos incluem aqui o NetBuzz, Sub7, Backorifice, Backslash e Dark Comet. Hoje em dia você encontra RATs multiplataforma como o PUC, que são executados no Windows, Linux, macOS e Android. Se é multiplataforma, até Android, caramba. Além disso, emprega técnicas avançadas como ter sua execução principal apenas na memória para minimizar a pegada deixada no armazenamento. E você coloca um cron lá, de tempo em tempo ela é executada, enfim, depois morrer, entendeu? Para dificultar. Isso em várias formas aí. Embora uma RAT possa passar desapercebida por humanos, as mais comuns são instantaneamente captadas por um scanner anti-malware ou sistema de detecção de intrusão. No entanto, RATs avançadas aproveitam a tecnologia rootkit aqui para infectar um sistema em um nível baixo. Isso permite alterar o kernel de um sistema operacional ou firmware de um dispositivo para mascarar a atividade do código malicioso. Portanto, uma RAT com rootkit evita soluções de segurança com mais eficácia, que normalmente alteram umas DLL, umas chamadas do sistema, um negócio bem mais complexo. É importante observar que, mesmo que uma RAT possa escapar das soluções de segurança e inicialmente passar desapercebida por humanos, ela ainda exibe comportamentos que podem alertar um usuário, como tráfego de rede excessivo ou inexplicável através da interface. Por causa do negócio da GUI, né? Mas nem sempre, às vezes, isso é detectável, assim como ele fala de forma tão simples, tá? E aí o material traz um adendo aqui. As backdoors de hardware também existem, né? A gente tá falando aqui muito de software e tal. E podem ser substancialmente mais furtivas e fornecerem maiores níveis de acesso, mas não são comumente usadas no pentest. A maioria das backdoors desse tipo é incorporada ao hardware durante o processo de fabricação. Um negócio bem mais hardcore mesmo, né? Continuando aqui com a parte de serviço de acesso remoto. Serviço de acesso remoto como o Telnet, SSH, RDP, VNC, entre outros, também permite a persistência. Você também pode aproveitar as contas de backdoor com esse serviço para controlar remotamente o sistema de destino. No entanto, permanecer furtivo ao usar esse serviço é especialmente difícil, pois tenderá a ser bem conhecidos, monitorados de perto e transparente para o sistema. Nem sempre, depende do tamanho do parque. Às vezes, se o parque não tiver um controle grande, você não vai nem descobrir isso aí não.